Olá, você que me acompanha, Shalom Leculan, a paz para todos, seja bem-vindo a Voz de Israel, Marcos Silva e o programa 547 da nossa série Voz de Israel. Hoje, continuando no livro do Apocalipse, vamos estudar hoje o capítulo 5 deste livro, entrando já nas visões que o apóstolo Yohanan João, para você cristão, recebeu do Mashiach, instrução que veio direto da boca de Hashem para nós até os dias de hoje. Esse é o propósito do livro do Apocalipse. O Apocalipse fala disso, de uma exterminação de uma raça humana que não mais existirá na Terra. Embora haja pessoas que ainda acreditem nisso, e já falamos sobre isso no programa passado. Mas vamos, ao longo dessa série, mostrar de maneira categórica que não existe mais ser humano na Terra. Se você quer saber mais sobre isso, não deve sair daí. Você é meu convidado, mas eu convido você a estar conosco no programa Israel, que é feito para mim e para você. E mais uma vez, começando o programa Israel, Marcos Silva, hoje o programa 547 da nossa série e continuando, como falei na abertura, no livro do Apocalipse, hoje vamos estudar o capítulo 5 deste livro, entrando no cerne, aprofundando no cerne das visões que o apóstolo Yohanan João, para você cristão, recebeu de Hashem pela boca do profeta, do servo amado Yeshua HaMashiach de Israel. Então, uma história tremenda para o fim desta humanidade que está mais próximo do que nunca. E você que acompanhou o programa passado viu que falamos já quando Yohanan foi chamado para ouvir em espírito o que o Eterno está mostrando através dos fatos e das instruções que ele começou a passar no capítulo 4 e continua agora no capítulo 5 e vai até o capítulo 22 do livro do Apocalipse. Então, uma história que realmente merece muito atenção, porque é muito difícil de entender Apocalipse. Praticamente impossível quando você apenas lê letras e aprende com quem sabe de letras. É perder tempo, vai viajar na maionese, vai patinar, não vai sair do mesmo lugar e vai continuar no engano. Porque infelizmente é isso que nós estamos vendo. Naquela oportunidade, e o profeta Yohanan viu em espírito 24 tronos rodeando, cercando o trono central, que, como falei, se você não assistiu o programa passado, assista, e nele sentado 24 anciãos, que representa a nação de Israel, a que estava na terra e a que está no céu, que está nesse plano da vida eterna. Porque essa é a visão que o apóstolo está recebendo aí nessa metáfora do livro do Apocalipse, no capítulo 4. Fala desses 24 anciãos e também dos 4 seres viventes, que um tem face de leão, parece um leão, outro um boi, outro face humana, um ser humano, e o último uma águia voando. Explicamos isso, claro, no programa passado. Se você não assistiu, mas eu recomendo, assista. Vale a pena você entender o que realmente o texto está dizendo. E hoje nós vamos entrar no capítulo 5, aprofundando mais ainda essas visões que o Eterno passou por Yeshua para Yohanan, e ele está passando para nós, quando colocou isso no papel, para que esse livro chegasse até nós, aqui do outro lado do mundo, nos confins da terra, como assim o Eterno disse que espalharia o seu povo pelos confins da terra, e essa palavra deveria ser levada, pregada até os confins da terra. E é isso que está acontecendo até o dia de hoje, já na última era da humanidade, o fim da humanidade,
como assim disse o próprio Yeshua, lá Mateus ou Matai 24, falando sobre o fim dos tempos, e dizendo claramente que assim seria, porque o fim está mais próximo do que nunca. Quando o evangelho fosse pregado, fosse levado até os confins da terra, e ninguém pode negar que isso está acontecendo no mundo todo. Hoje, com a internet, todo esse meio de mídia eletrônica, esse evangelho, essa Bessorá, chegou até os confins da terra. Então, estamos no fim da humanidade, no fim dessa geração, que ele disse, não passará essa geração até que venha o fim. Não passará essa geração até que venha o fim. A geração não é a geração que ele ali estava vivendo, mas a geração final, que é essa geração de Laodiceia, que é a 7ª igreja, das 7 igrejas do Apocalipse, que é a igreja final que estamos vivendo. Uma igreja que está arrogante, se achando rica, cheia disso, daquilo de conhecimento, mas na verdade está cega, está nua, deplorável. Uma igreja realmente necessitando da palavra e cada dia mais longe da palavra. Na verdade, é tudo isso que nós estamos vendo. Uma igreja realmente pobre, cega, nua e ignorante, se achando que tem conhecimento da palavra. Não tem. E está ensinando esse erro às pessoas que estão comendo essa bola envenenada, comprando gato por lebre e continuando no caminho da perdição. É óbvio que o trabalho do Eterno é esse, um plano que ele fez, projetou e executou, e sabe desde o começo até o fim, sabe quando começou e sabe como terminará. Não há dúvida acerca disso. Então, hoje nós vamos aprofundar esse assunto que o Yohanan começou a ver, estudando agora o capítulo 5 do Apocalipse. E eu quero começar o programa de hoje lendo esse capítulo do verso 1 ao verso 10. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. E vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o rolo e romper os selos? Mas ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra era capaz de abrir o rolo e olhar o que havia neles. Chorei e chorei, porque ninguém foi achado digno de abrir o rolo e olhar para ele. Um dos anciãos me disse: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o rolo e os 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter sido morto, em pé, junto do trono e dos 4 seres viventes, no círculo dos anciãos. Ele possuía 7 chifres e 7 olhos, que são o Espírito Cétuplo de Deus, enviado a toda a terra. Ele se aproximou e pegou o rolo da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao tomá-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus, e eles cantavam um novo cântico: tu és digno de receber o rolo e quebrar seus selos, porque fostes morto e com o preço do teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste deles um reino para ser governado por Deus. Kohanim, os seus sacerdotes, para lhe servirem, e eles reinarão sobre a terra. Olha, é viajar mesmo na maionese, é viajar sem saber o que está realmente lendo, sem saber o que está o texto dizendo, lendo apenas as letras. Veja que texto complicadíssimo. Parece fácil, mas não é. É claro que difícil é aquilo que a gente não sabe. Quando a gente sabe, fica fácil. Isso não tenha dúvida disso. Veja que Yohanan agora foi chamado, você viu no capítulo 4, subiu, viu o trono, viu os 24 anciãos, viu os 4 seres viventes, e agora ele ouviu algo tremendo que o deixou abalado. Isso é claro que isso é uma metáfora, obviamente, né? Que ele chorou, que isso não é que ele chorou realmente. Isso é apenas uma linguagem, uma forma de se expressar para dizer o quanto aquilo abalou a Yohanan, o profeta
e apóstolo, discípulo Talmidim de Yeshua ben Yosef. Yohanan, chamado, agora está vendo na mão direita daquele que está sentado no trono um rolo com 7 selos, selado de ambos os lados, porque era assim que se procedia no passado, e ainda hoje, em alguns lugares, se trabalha com selo, um selo feito com cera, e o carimbo da autoridade, a marca, marcava aquele selo, e que ninguém podia abrir, a não ser a quem foi endereçado aquela correspondência. Aí está na mão direita, veja que ele fala na mão direita. Mão direita. Eu falei sobre isso já quando comecei a estudar, a trazer à baila o estudo desse livro do Apocalipse. A mão direita. Aquele que está no trono estava segurando esse rolo e ninguém era capaz, tinha autoridade para abrir aquele rolo. E o Yohanan viu aquela cena e ficou muito triste, por isso que se fala que ele chorou, que isso é só um modo verbal para trazer mais ênfase ao texto, dar mais sentido ao texto, reforçando o que estava no coração de Yohanan vendo aquela cena. Ninguém podia abrir o selo. Isso é claro que é lamentável, porque alguém ficaria assim, se não apareceu ninguém para abrir o selo, a não ser se o propósito do livro é esse. Trazer esse drama, tipo um melodrama, para a igreja. É claro que isso foi escrito com esse propósito de confundir e enganar quem pode ser enganado. Quem conhece ao Eterno, que tem com intimidade, sabe o que realmente o texto está dizendo, porque ele fala o que está atrás das letras, por detrás delas, e você consegue enxergar. Você mergulha nessas letras e entende o que realmente o texto está dizendo. É fantástico quando você tem esse discernimento, esse conhecimento que o Eterno lhe dá. Certamente, muita gente você que vai assistir esse vídeo e outras pessoas também, provavelmente vai acreditar, achar que eu estou aqui criando, viajando, imaginando coisas. É um direito seu e é óbvio que isso é normal acontecer. Até porque já falamos acerca disso. A história de ser santo, separado, de ser perfeito. Ninguém é perfeito e santo no meio de quem é imperfeito. Não faz sentido. Você não pode ser separado andando no meio dos vulgares, dos comuns, porque você quer andar no meio você quer estar no meio dos vulgares, dos comuns, andando com eles, participando das coisas que eles fazem. Você não é santo. O santo é pessoa separada. Não estou dizendo aqui que você não possa e não deva conversar com uma pessoa mundana, uma pessoa que se diz ateia, que é ateu, que é cética, que crê em outra fé, de maneira nenhuma. Eu estou dizendo aqui, que a palavra diz claramente, explicando, aprofundando isso, é que eu e você, se somos separados, não devemos partilhar, fazer comunhão com esse tipo de gente, de pessoas. Não devemos fazer comunhão, andar com eles, porque não pode andar dois juntos, se não estiver de acordo. Não existe isso. Julgo desigual não funciona. Não existe uma relação limpa, pura, real, com uma sintropia perfeita, com uma harmonia perfeita, se não há comunhão, se não há a mesma fé, se não se serve ao meu Senhor e se não tem o mesmo Espírito, porque o propósito desse livro Bíblia Sagrada é falar das pessoas que têm ou não têm o Espírito do Eterno, o Espírito com letra maiúscula, o Espírito de Hashem, que está em mim, está em você, se andamos segundo os passos de Yeshua ben Yosef, o verdadeiro Mashiach, cumprindo 100% da sua instrução, da sua Torá. Não, mais uma vez repito isso, segundo o ensinamento de rabino, bambino, iluminado, baba, pastor, profeta, guru. Não, desse tipo de gente. É Yeshua. O único que andou perfeito. Ninguém antes dele cumpriu essa palavra 100%. Ninguém. E expliquei por que isso aconteceu e deve ser assim. O Eterno trabalha dessa forma. É complicado para quem realmente quer fazer do Deus, do Criador do céu e da terra, um ser humano como ele é. As pessoas costumam transferir o que elas são para os outros e querer que as pessoas sejam iguais a ela, quando na verdade não é por aí. Embora pareça. Mas não é dessa forma.
Então, veja que o Renan está vendo essa imagem aí e está triste, porque não tem ninguém que abra os selos. Mas porque se preparando, que de repente apareceu um cordeiro que parecia estar morto. Por que o texto disse um cordeiro que parecia estar morto? Existe um cordeiro parecendo estar morto que parecia estar... Que conversa é essa? Isso não é o que o texto está dizendo, né? Você talvez não é assim, está no letra, seu pastor, seu guru, seu profeta ensinou você acerca disso. Mas está falando aí de um cordeiro, é nada mais, nada menos do que a figura fantástica, maravilhosa, perfeita do Mashiach, Yeshua Ben Yosef, obviamente com o Espírito do Eterno, que foi o primeiro ser criado na pessoa, no ser espiritual de Adão Macadimão, ou seja, o varão perfeito. Que esse Espírito foi passado, foi recebido completamente e vivido em Yeshua Ben Yosef, e vive em mim e em você. Se hoje andamos segundo a sua instrução, a instrução de Hashem, vivida por Yeshua, que é o Mashiach, com o Espírito do Eterno, primeiro saído dele, na figura de Adão Macadimon, ou Adão Cadimon, o primeiro homem, o homem espiritual, o homem perfeito, o varão perfeito. Está falando desse aí, ele é o cordeiro. Ele sim, esse cordeiro, porque a palavra cordeiro aí está aplicada ao Mashiach, não é a outra coisa. Ao Mashiach Yeshua, que na verdade é Adão Macadimon, o varão perfeito. E você e eu, se andamos segundo o que ele nos ensinou, somos varões perfeitos como ele é. Preste bem atenção, varões perfeitos como ele é. Somos um com Hashem. Aí ele realmente vai abrir os 7 selos, que é assunto do próximo programa. Nós vamos explicar isso bem detalhadamente, porque é fantástico essa história da abertura desses selos, o que ele realmente está mostrando, porque já passou, está passando agora e vai acontecer mais na frente, porque estamos rumando, caminhando a passos largos para a extinção dessa raça pervertida, perversa e maldita que é a raça humana, debaixo do sol desse planeta. Não tenha dúvida disso. Isso pode ferir o coração dos amantes da carne, que vai ferir certamente, que vai assistir o programa, porque quem ama essa carne desse mundo podre é inimigo de Hashem. Ele não pode ser amigo do Eterno. Ele não anda segundo o Eterno, ele anda segundo o espírito de Ra-Satã, que é um espírito contrário, é oposto. Ele afronta, ele se põe diante de Hashem, como foi Nimrod, primeiro homem, ser humano, a se manifestar aqui depois do dilúvio, Mabu, que é o dilúvio, a destruição parcial que restou humanos. Sabemos disso na metáfora da história alegórica, por meio da carochinha, se você assim entender, de 8 pessoas, com a família de Noa, sobrou. Inclusive os peixes, é claro, né? Os seres que vivem no mar, na água. Mas, no fim agora, que estão caminhando para ele, não sobrará nada. Nada. Porque o que vai consumir essa terra, queimar a terra por completo, porque a Bíblia diz, que essa terra será queimada por completo. E só o fogo queima tudo. Ele extingue tudo. Um fogo consumidor, que não vai ficar nada, porque Hashem é o fogo consumidor. Ele está no fogo, ele está na água, ele está no ar, ele está na terra, ele está em todo lugar. Embora não seja ele todo lugar, e nem tudo em que ele está. É difícil entender isso quando você não consegue, você não tem intimidade com ele para entender isso, para poder falar sobre esse assunto. É muito forte esse assunto. Então, aparece aí o Mashiach, que vai abrir os 7 selos. E quando ele chega, o que acontece? Ele passa, é claro, você pega na mão do que está no trono, que você sabe quem é, eu já falei no programa passado, pega esse rolo, e assim que ele pega, todos os anciãos, os 24 anciãos, como seres viventes, o que eles fazem? Eles se prostram diante dele. Por quê? Os 24 anciãos, que eu falei aí, representam o quê? A nação de Israel. Não é o país Israel que foi reconhecido na ONU em 14 de maio de 1948. Não. Embora tenha sido criado no dia 30 de novembro de 1947, não é esse país. Não é Israel esse país. Estou falando de Israel, as pessoas que são servas
que amam Hashem, que andam segundo a Constituição, que eleva o seu nome, é Israel. Homem, Ish, Ra, eleva, El, homem, pessoas, homens, no caso, varões, que elevam a Deus, a Hashem. E quando eu falo homem, porque realmente o homem é a razão desse mundo existir, ou não é? Hoje passava ali na rua, vendo um bocado de homens simples, abrindo o chão, levantando parede, subindo em poste, um trepado num andaime com mais de 20 metros de altura. A gente vê isso no mundo todo. Nós, os varões, os homens, construímos o mundo. Nós somos feitos para isso, para fazer isso. Por quê? Porque é óbvio que Hashem, o Espírito dele, habita em nós. Ontem eu conversava com minha esposa acerca disso. Não existe essa história de o cara ser mais inteligente que o outro. Não existe isso. Estou agora escrevendo um livro que fala de volta ao Tohu, quer dizer, de volta ao estado de caos, a destruição total, falando sobre isso. Não existe ninguém mais inteligente que o outro. Existem pessoas mais esforçadas, mais determinadas, que querem, buscam o que querem e vão atrás até o fim, persistem. Essas sim, elas conseguem fazer as coisas. Elas não são pessoas acomodadas, preguiçosas. Não. São pessoas proativas. São pessoas que trabalham. Por isso nosso povo é vencedor. E o Eterno habita no nome. A ideia, não existe homem que cria. Tem gente que crê que o homem cria, o homem não cria. O homem não cria nada, o homem não cria nem galinha. O Eterno, Hashem, cria por mim. Ele cria as coisas através de mim. Ele me usa para isso, usa você para isso. O homem constrói o mundo com a mente das mentes, que está tudo nele. Que tem passado para o ser humano, homem, para construir o mundo. Ou você já viu algum lugar, já falei isso aqui alguma vez, algum lugar na rua, construção de hidrelétrica, o que for, qualquer prédio, shopping, o que for, construir estrada. Já viu algum lugar dizendo assim, alguma placa dizendo assim, cuidado, atenção, aqui mulheres trabalhando? Eu nunca vi isso, não existe. Quem constrói o mundo são os homens. Todas as obras que esse mundo tem, que você está vendo, que traz existência, o que você está vendo agora nessa câmera aqui, nesse vídeo, na sua TV, onde você está assistindo, foram os homens. A ideia veio na mente dos homens, porque a mente é de Hashem e está no homem. Não somos melhor do que ninguém, nós somos melhores, nós apenas temos uma função. Cada macaco no seu galho, cada um nasce com um propósito. Cada um das propostas, assim como uma barata, o pior das bactérias ou dos vírus, o pior micróbio que pode acontecer, o mais simples ser, existe com uma finalidade, no plano do Eterno. Ele fez um plano, projetou e está fazendo acontecer. Ele sabe quando começou e sabe como vai terminar, porque está no controle de todas as coisas, goste você ou não. Então, o Eterno está aí falando, nos revelando através dessa visão do profeta de Yeshua ben Yosef e Yohanan para você, João, para você que é cristão. Uma coisa tremenda e que acontece, uma coisa que você lê e não entende aí, eu vou ler para você mais uma vez, para você entender esse novo cântico, é uma coisa fantástica que as pessoas leem e pensam que isso aí está escrito com uma letra A, porque lê a letra. Vamos ler mais um pouquinho esse canto para você entender que realmente eu quero ensinar você acerca disso. Verso 9. Tu és digno de receber o rolo e quebrar os seus selos, pois foste morto e com o preço do teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Olha, isso aqui merece uma explicação, um ensinamento mais aprofundado, mais detalhado, porque o texto parece uma coisa para alegrar o coração de indulto, de ímpio, de quem não obedece a Hashem. Tu és de receber o rolo e quebrar seus selos porque foste morto e compraste com o teu sangue. É isso que o texto está dizendo, está escrito na palavra aí. És digno de quebrar o rolo, de abrir o rolo e de quebrar seus selos porque foste morto e compraste com o teu sangue. É isso? Não está dizendo isso, mas está escrito aí. É lógico que Yeshua, o Mashiach, Adão Kadmon, é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo o poder, toda a riqueza. Por quê? Porque ele morreu para a carne. Ele esteve na carne e venceu a carne.
ele venceu a carne. A sua natureza, o Espírito que estava nele, que está nele, e persevera nele e em mim, se andamos segundo ele, você também, venceu a carne. Nós temos vencido a carne, que é o poder que tem levado a humanidade para a destruição desde a primeira queda, né? Porque a queda nada mais, nada menos foi do que carne. Aí cerrará a inclinação do mal que as pessoas, todos nós temos. Venceu. O mal triunfou. Aparentemente, como muita gente acredita que o mal triunfará. O mal nunca triunfará. Nunca triunfará. Ele sempre perderá. Porque quem está no controle é o que tem a Yetzer Tová. É o que tem o poder de extinguir, fazer aparecer do nada o que não existe. Achei. E se eu estou com ele, prevalece em mim a Yetzer Tová, que seja a inclinação minha, que é em você também, para o bem. Infelizmente, a maioria das pessoas permite se vencer pela Yetzer Tová, porque a carne fala mais alto. Já aconteceu. É triste como é que alguém lê a Bíblia, o Gênesis, que eu vejo rabinos, homens aí eruditos de hebraico, de aramaico, conhece tudo de gematria, fantásticos caras, professores de Yeshiva em Israel, homens conhecidos de Davi como o Rambam, mestre os nossos mestres, os nossos sábios. Leu o texto que eu nunca vi até hoje, li várias literaturas, já vi vários rabinos falando, que eu vou atrás dessas coisas, eu busco isso, comentando o Gênesis, falando do pecado original, o pecado que trouxe a queda do homem. Pessoas que ficam elucubrando, viajando, como é que alguém pode imaginar que a Bíblia está falando de fruta, que comeu uma fruta e se lascou? Que conversa é essa, cara? Você não tem, você é alguma criança de 6 meses de idade, 1 ano, que não entende nada? Acreditar que comeu uma fruta? A Bíblia é clara em qualquer versão. Diz lá, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vou repetir, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Falou em fruta? Não, do fruto. O que é o fruto? O que é o fruto? Quer comer, quer provar, quer viver. Não coma. Como eu falo com vocês aí, me assiste. Não coma bola envenenada. Não coma bola envenenada. Palavra distorcida, ensino anátema, diabólico que você tem recebido dos seus instrutores. Não coma. Não beba água envenenada, que é a mesma palavra envenenada por coisa de homens, palavra por conceito de homens. Não coma essas coisas, não beba isso. É lógico que não está falando de fruto, falando do fruto. E que fruto foi esse? Qual é o fruto que faz o homem pecar? O que leva mais o homem, o ser humano, ao pecado? Que domina ele? Até os animais. Contei a história de um colega meu, que é um cirurgião plástico muito famoso, que tinha um cachorro. Eu vou contar a história porque eu gosto dessa história. Dick era um cachorro, segundo ele, que vinha em casa, caseiro, tranquilo, navegava com ele na praia de Maria Farinha. Ele fazia windsurf, o cachorro ia com ele lá, beleza, um cachorro caseiro. Ele disse, Marco, até o dia que esse cachorro descobriu o checho. Ele falava assim, o checho, que é o sexo. Depois disso, o cachorro desapareceu da casa dele, e ele achou que ele tinha morrido. Apareceu depois de 3 meses, quase morto. Ou você não consegue ligar essa história do cachorro Dick com a sua história, ou da história da sua filha, do seu filho, do parente seu? Ou sua história mesmo. Tá para analisar isso aí, pensar nisso. É isso. Então, tem que cair a ficha. É claro que ele estava morto. Morto é que a carne dele não prevaleceu. Ele matou a carne. Morto para a carne. Ele foi morto para a carne. Viveu. Por isso que é digno. Se eu e você vencemos, a gente cerrará, essa nossa inclinação para o mal, essa carne que nos leva a isso, nós somos dignos de honra, de poder, de honra, riqueza e glória. Porque é isso que o Eterno nos dá, por obedecer a sua instrução. Agora, outra coisa interessante aí, é que muita gente é enganada porque pessoas usadas pelo mal na permissão do Eterno para fazer isso, para confundir quem pode ser confundido, logicamente fazendo teste, provando quem realmente pertence a ele, que é o ovelha do seu pasto, não vai ser enganado por ninguém,
coloca essa colocação. Quer dizer que o Deus que a igreja criou, Jesus Cristo, morreu por todos, salvou a vida de todo mundo, porque ele levantou a mão, o sangue dele lavou. Que sangue? Natureza dele, que venceu a Etserará. Não é levantar a mão e batizar em água. Recebeu o Rua HaKodesh, o Espírito de Hashem, que estava em Adakadimon, que é Yeshua Ben Yosef, que recebeu o meu Espírito. E eu e você também, se andamos segundo a instrução. Então não é para todo mundo. Essa ação do Mashiach me comprou, pelo Espírito dele, pessoas de todas as línguas, raça e nação. Raça e nação. E o texto é fantástico, continuando. E fizeste dessas pessoas, desses seres, Kohanim, servos de Hashem, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Hashem, do Deus do céu e da terra, de tudo que existe. Veja que coisa fantástica essa colocação desse livro de Apocalipse, que lendo a letra, quem lê, vai ver literal, vai achar isso bonito, fantástico, mas não muda o seu coração. Você vai essa mesma pessoa no erro, andando, dando um murro em ponta de faca, até o dia da sua destruição, porque infelizmente é verdade. Passei hoje correndo ali, fazendo o meu treino, em lugares que eu vejo igrejas que parecem vivas, que estão mortas, porque a igreja morta, mas parece viva, tem fundação fulano, igreja tal. Aí passa no lugar, está lá, Santuário Mãe Maria, está cheio desse tipo de coisa. Agora você acha que isso é à toa? Que isso é porque eles criaram? Deus não está nisso aí? É claro que Deus está nisso aí, vai até não estar nisso, mas está nisso. Porque é no meio dessa confusão religiosa, de tanta fé, tanta doutrina de homens, tanto ensino anado que parece ser da Bíblia, que é assim que parece ser, porque o propósito desse é confundir, enganar, porque passar nessa prova, para ser aprovado, entrar no reino do Eterno, é luta, é esforço, é guerra, lutar contra esses enganos. Reconhecer, você não é comido por isso, você não é enganado por isso, você não compra essa bola, esse gato lebre, você não compra, porque você não vai ser enganado. É óbvio que Deus permite isso, para você pensar, olha, rapaz, que coisa fantástica, essa igreja, porra aí, tá cheio, rico, tem tudo. Olha aí, escola, universidade, televisão, fantástica, o povo vai nessa onda. Não é assim? Porque o que é novo, o que é belo, seduz, engana as pessoas. É isso que é sepulcro caiado. Agora, essas pessoas que estão nessas igrejas fantásticas, com todas essas fundações, todas essas coisas fantásticas, esses chefes, esses homens que estão à frente, estão no inferno, quem sou eu para dizer isso? Agora uma coisa eu sei, a Bíblia diz que muitas dessas pessoas, a maioria das pessoas, diria assim, foram feitas, são vasos para destruição, serão destruídas, não existirão, muitos deles. É claro que, como eu disse, até não usa pessoas do jeito que ele quer, quando quer, porque quer e onde quer usar. Não estou dizendo que eles vão condenados à destruição completa, mas a Bíblia fala disso aí. E para terminar o programa de hoje, nós vamos continuar, ainda nesse capítulo 5, lendo do verso 11 até o verso 14. Então olhei e ouvi um som de um grande número de anjos, milhares e milhares, milhões, todos eles cantavam em volta do trono, bem como os seres viventes e os anciãos. E cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, força, honra, glória e louvor. E ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, sim, tudo o que neles há, dizerem: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Os 4 seres viventes disseram amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Que coisa interessante, fantástica, não é não? Vê aí. O texto continua ratificando o que eu aqui falei e dizendo outras coisas que quem lê a letra não vai entender nada. Veja que aí ele ouviu um som de vozes de milhares, milhões de anjos. O que é isso? Do que ele está falando? Você sabe quem são esses anjos? É aquele povo todo de branco lá e com aquelas palhas no céu? É isso? É ser humano assim? Não. Está
está falando disso. Está falando de anjos. Os anjos são os mensageiros, são os enviados, as almas enviadas pela terra, que se sujaram e limparam as suas almas e voltaram limpas como eram antes, brancas como a neve, puras, que são Israel do Eterno. Está falando de Israel do Eterno. São os seres, as almas, que elevaram o nome de Hashem enquanto estiveram aqui debaixo do sol desse planeta, vivendo nessa carne. Esse pessoal, são esses anjos que estão agora aí sendo vistos nessa metáfora, nessa linguagem metafórica, alegórica da palavra, para falar das pessoas, das suas almas. Então, veja que ele ouviu esse som desses milhares. São Israel. E a Bíblia fala disso. Você olha a palavra de Deus, lê a palavra, a Bíblia, que é o livro que não tem outro na face da terra. A promessa de Deus a Abraão foi: serás pai de várias nações. Olha para o céu, consegue contar quantas estrelas tem ali, Abraão? Consegue contar? A tua descendência será maior do que o grão de areia da praia do mar. Há como você entender que pode ser Israel judeu? Não. Está falando de Israel, você que obedece a palavra do Eterno, você que ama a sua palavra, andou segundo as partes de Yeshua e anda segundo as partes de Yeshua, bem servo verdadeiro. Então veja que o texto é fantástico. Falando de Israel, esse povo todo, esses são Israel, que lavaram a sua alma, que contaminou, limpou a alma com a água da vida, que é o quê? Que é essa água? Yeshua ben Yosef, eu sou a água da vida. Quem bebe de mim jamais terá sede. Quem é essa água? A palavra Adavá, de Hashem, que estava 100% em Yeshua ben Yosef. Mas é Hashem. Ele é a palavra. No princípio era a palavra. É a palavra, sempre foi. Adavá. Adavá fez tudo acontecer. Quem viveu essa palavra na terra aqui 100%? Um homem humano chamado Yeshua ben Yosef. E aí, todas as criaturas na terra, debaixo da terra, no mar, né, louvando ao Eterno. E é verdade, essa terra é vida, é viva. As árvores falam entre elas. Você não consegue entender a linguagem dela, eu não consigo, mas elas sabem. Os animais também se comunicam, os peixes todos, e conhecem Hashem, porque Hashem manifesta nele. Eles louvam Hashem, porque é para ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade, todo o poder, toda a riqueza pertence a Hashem e a mim e a você. Se somos herdeiros desse reino eterno de Hashem, dessa forma, os 4 seres viventes, que representam a força, a criação, o poder de imaginar, de voar, e a coragem do leão, o leão de Judá. Os 4 seres viventes e os anciãos todos se prostraram para adorar. Espero que você também seja um que está de verdade adorando ao verdadeiro Deus, que é o Deus da terra, em espírito e em verdade, como falou Yeshua ben Yosef para a mulher samaritana. E mais uma vez, terminando o programa Israel, programa 547, vamos agradecer ao Eterno como de sempre. Toda rabá Adonai Elohim melech haolam. Malaqueira vai chamar Yotzei Hadam Haeleon El Shaddai. O Deus Todo-Poderoso, aquele que nos sustenta, o Criador do céu e da terra. Toda rabá, muito obrigado. Shalom Yeshua, shalom obrigado por Yeshua, pela vida. E você assistiu o programa, nosso Toda rabá mais uma vez, obrigado por estar conosco. Que você tenha assistido o programa e possa compartilhar se assim interessar no seu coração. E, como de sempre, desejo a você e a sua família uma Shavuot, uma semana de bênção. Que você receba a Shalom que vem do Eterno. Shalom, Melonai, a paz que é paz de verdade, a paz que está onde há sintropia, onde há harmonia. E você comigo, que estava perdido como ovelha da casa de Israel, e foi achada, estamos lembrando mais uma vez e vamos guardar o Shabbat que está chegando. Assim sendo, mais uma vez, Leitraot, quer dizer, até logo, e Alabai, tchau, até o próximo programa. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.